À medida em que os desbravadores iam avançando, iam abrindo novos caminhos, como o Picadão do Cuiabá, e deixando pequenos núcleos populacionais, como São Carlos, que logo foram atraindo o interesse de amigos do rei. E todos tinham um compromisso com o imperador: atrair novos moradores, investir e fazer a terra produzir riquezas. Elas estavam aqui antes do homem. Pré-históricas são do período em que as árvores não davam frutos, apenas sementes. As araucárias gostam de lugares frios e altos, e a cidade do clima foi o berço aconchegante. Teve um inglês chamado Sutler que fez anotações, era um engenheiro que fez anotações de tudo que eu observava, tudo que via nessa região. E ele percebeu que existia acima das cuestas, que são essas encostas que existem aqui em São Carlos, um grande pinheiral. Os pinheirais cobriam parte das terras onde se assentaram as Três Marias, que deram origem a São Carlos. Ao sul, a do Pinhal, ao norte, a do Monjolinho e a do Quilombo, por onde se estendem os distritos de Água Vermelha e Santa Eudóxia. O fruto da araucária deu nome a Sesmaria do Pinhal, mas foi nela que os primeiros exemplares começaram a ser derrubados para dar lugar ao desenvolvimento. A fazenda foi demarcada no início do século XIX pelo primeiro presidente da Câmara de Vereadores da Vila de São Bento de Araraquara, Carlos José de Arruda Botelho. Ele chegou à região para plantar cana, instalar o engenho e exportar açúcar. E para ajudá-lo, chamou o filho Antônio Carlos, comerciante em Piracicaba. Com a morte do pai, o futuro conde do Pinhal assumiu os negócios e construiu riquezas. Além de fazendeiro, foi negociante, exportador de café e banqueiro. Foram 2 casamentos e 13 filhos, 12 com Ana Carolina, filha do Visconde de Rio Claro. Ana, filha de um rico fazendeiro de Rio Claro, já preocupava a família, porque aos 22 ainda não tinha marido. Foi quando, numa Semana Santa, durante a procissão, o conde, aos 36 anos, com filho e já viúvo, avistou a moça e ajeitou o casório. Prática e agitada, Naninha tratou logo de perfumar a fazenda e, com isso, ganhava a admiração do marido. Quando perguntada sobre qual dos filhos era mais bonito que o pai, respondia sempre que nenhum lhe chegava aos pés. Floriu a fazenda, mas era a palmeira o símbolo da prosperidade. Como mandava a tradição, para cada filho que nascia era plantada uma árvore. As mudas de palmeiras imperiais foram presentes de Dom Pedro II e vieram do Rio de Janeiro. Apesar de viver na boca do sertão, a família estava em sintonia com as novidades que surgiam na Europa. Esta escada d'água é um exemplo da preocupação com a saúde e a qualidade de vida. Ela foi idealizada pelo médico alemão Sebastian Kneipp, que criou a hidroterapia. Todos os dias, a condessa subia esses degraus várias vezes. O choque térmico e o exercício físico faziam bem à saúde. Esse pode ter sido um dos segredos da longevidade. Ela viveu até os 104 anos. Bisneta da condessa, a artista plástica Helena Carvalhosa se refere ao bisavô como um homem de hábitos simples, mas rígido com a educação dos filhos. Perfil revelado nas cartas escritas para a mulher, onde também se mostra preocupado com o dia a dia da fazenda e um marido amoroso. Bem vês o quanto magoado estaria eu ao correr os olhos por aquele madanismo todo sem encontrar o rosto do único anjinho que adoro, a Naninha. E tão próspera quanto a fazenda do Pinhal era a São Joaquim, formada há 153 anos. Nela está preservada a história do período de riqueza e ostentação, alimentado pelos cafezais que avançavam em direção a oeste. A geração dos Arruda Botelho é a memória viva da época e revela curiosidades, como a visita de Dom Pedro II, que estimulou a construção de casarões. Todos os Arruda Botelhos de mais famílias tradicionais aqui, já na época, ficaram muito preocupados se um dia o rei voltasse,
quem que ia recebê-lo e aonde. Então, correram a construir suas casas, grandes palacetes. Um deles está nas terras da Sesmaria do Monjolinho, na fazenda Santa Maria. Mas quando a obra terminou, o Império já havia acabado. Veio a República e hoje a casa é o testemunho de uma época. Aqui mora seu Décio, que conhece a vida de personagens importantes na fundação da cidade, como Jesuíno de Arruda. Às margens do córrego do Gregório, onde hoje está o mercado, ele tinha uma casa de pouso para tropeiros. Esse homem, então, era o que fez o Arraial prosperar. E a família Arruda Botelho, construindo a capela, possibilitou ao imperador o envio do sacerdote e do homem que cobrava impostos. E assim começou a história da cidade de São Carlos. O povoado era então um distrito de paz ligado a Araraquara. À época da fundação, a freguesia tinha pouco mais de 10 quadras espalhadas ao redor da capela. A principal estrada era o chamado Picadão de Cuiabá, que passava por onde hoje é a Avenida São Carlos e a Rua Raimundo Correia. Havia também a estrada para Araraquara, que seguia pelas ruas 1º de Maio, Episcopal, 15 de Novembro até a Miguel Petroni. À medida em que ganhou moradores, o imperador deu um sinal verde para que a cidade tivesse a primeira Câmara. A Fundação Pro Memória guarda documentos dessa época. Os mais antigos são inventários da partilha dos bens do Conde do Pinhal. Também é possível encontrar o primeiro mapa da cidade, peça de um processo de embargo à construção de uma estrada que envolvia poceiros, prova de que o crescimento do povoado não se deve apenas aos nobres e aos fazendeiros abastados. Então muitas pessoas vieram, principalmente do sul de Minas, para essa região e começaram a plantar, criar cavalos, enfim. Ocuparam sem ser os proprietários oficiais, mas contribuíram muito para o desenvolvimento do núcleo. Nas terras da antiga Sesmaria do Quilombo fica a fazenda Santa Eudóxia, do Visconde de Cunha Bueno, um político influente e reconhecido como um dos maiores latifundiários do país. O casario em ruína só não foi destruído pela ação do tempo por causa desse arquiteto paulistano. A gente comprou com uma série de construções que ainda precisam de restauro, na medida do possível vão ser restauradas. Uma próxima etapa vai ser a capela, uma outra a tulha. Da divisão de territórios à religiosidade, os Arruda Botelho participaram da formação da cidade. A família tinha vários nomes de Carlos, então por isso aí o nome São Carlos. O santo de devoção da família Arruda Botelho se tornou o padroeiro da cidade. Todos os anos a relíquia volta para a fazenda do Pinhal e no dia do aniversário da cidade é trazida em procissão. O padroeiro foi um homem dedicado aos pobres. Este afresco, pouco conhecido dos moradores, explica por que ele se tornou santo. Cardeal arcebispo de Milão aos 22 anos, a pintura na capela da Cúria retrata o religioso socorrendo doentes atingidos pela peste negra. Além da atenção aos pobres e aos doentes, o padroeiro se dedicou à educação. Ele idealizou seminários, locais para a formação de padres, fundou escolas e universidades. Por isso, é protetor dos intelectuais e estudantes. Coincidência ou não, 150 anos depois, São Carlos se tornou um centro estudantil. É conhecida como a capital da tecnologia. A história é algo vivo. E hoje continua sendo escrita pelos estudantes que vêm de fora, imigrantes. E nem sempre são filhos dos filhos da terra. Você tem levas e levas de pessoas que não estão ligadas visceralmente com esse passado de São Carlos, mas que estão trazendo histórias novas, criando relações novas e reconfigurando a feição dessa cidade. E que fazem parte também da história de São Carlos. É uma cidade gostosa, agradável, clima bom. É a cidade do coração. Esta é a minha terra natal. Essa cidade que eu amo.